Muito bom dia, então. Então, vamos iniciar a nossa aula hoje com o tema inter-relação entre a periodontia e a endodontia. Quem vos fala é o professor Henrique. Estamos juntos aí na Pério 2, mais uma vez, na nossa aula. E quais seriam os objetivos da nossa aula? Discutir o diagnóstico adequado das várias condições relacionadas à periodontia e à endodontia, e também oferecer modalidades de tratamento para assegurar a retenção de dentes que de outra forma poderiam ser extraídos. Então, com bom diagnóstico, um bom planejamento, a gente pode sim diferenciar uma lesão da outra e em relação àquele dente a gente poder definir se ele será mantido, será reabilitado ou será extraído da arcada dentária. A literatura a qual nós estaremos utilizando, mais uma vez, é o livro do Carranza, Periodontia Clínica, a sua 12ª edição, especificamente o capítulo 43. Neste capítulo vocês vão encontrar todas as informações que nós estamos passando aqui nesta aula de hoje. E é muito importante o estudo, inicialmente pelas obras básicas, clássicas, como é o Carranza, para que vocês comecem a obter uma noção real do que é esse tipo de relacionamento endopério e as lesões endoperiodontais. Um assunto um tanto quanto vasto e que requer muito estudo, requer muita atenção por parte de vocês. O nosso conteúdo ele vai se direcionar inicialmente para as considerações anatômicas da continuidade pulpar e periodontal. Existe uma íntima ligação entre a polpa, a câmara pulpar, os canais radiculares e o periodonto. Então, primeiramente, nós faremos considerações anatômicas acerca deste evento. Uma outra parte do conteúdo são os fatores que iniciam as doenças pulpares e as doenças periapicais, como é que ela se inicia, quais são os eventos que estão envolvidos, os micro-organismos, para que a gente possa entender a classificação das doenças pulpares e apicais, seria mais um item do nosso conteúdo, os efeitos biológicos da infecção pulpar sobre os tecidos periodontais, os efeitos biológicos da infecção periodontal sobre a polpa dentária, caminho reverso, o diagnóstico diferencial das infecções pulpar e periodontal, as considerações sobre o tratamento de lesões endoperiodontais, existe toda uma sistemática para esse tratamento, e por último o efeito que ocorre no periodonto de complicações dos procedimentos endodônticos e das anomalias dentais. Então, a endodontia, o que ela vai estudar? Ao que ela vai se relacionar? Endo está dentro do dente. Então, tudo aquilo que está no interior do dente, no qual estudaríamos a polpa dentária, câmara pulpar, sistema de canais radiculares e todos aqueles mecanismos de irrigação e de inervação do dente, será estudado nessa área da endodontia, E hoje fazendo essa ligação com a periodontia. Nós temos algumas vias de comunicação
endoperiodontal. E essas vias, elas são divididas primeiramente em vias anatômicas, que são as principais, né? As vias físicas, cuja principal de todas as vias de comunicação entre a parte interna do dente com a parte externa, que é o periodonto, seria através do forame apical. Nós temos, além do forame apical, os canais laterais ou acessórios e também uma outra via de comunicação endopério seriam através dos túbulos dentinários, né? Além dessas três vias anatômicas, nós teríamos também outras vias, que seriam aquelas causadas por defeitos iatrogênicos, fraturas radiculares verticais e perfurações dentárias. Então, como foi dito, a principal e mais óbvia via de comunicação é o forame apical. É aquele a qual a maior parte, né, dos nutrientes, da comunicação periodonto-polpa ocorre. Mas também nós temos os canais laterais, né, que fazem essa comunicação, e os túbulos dentinários, né, que podem permitir uma irritação pulpar a partir das infecções periodontais crônicas. Então, aqui nós temos algumas considerações anatômicas da continuidade pulpar e periodontal. Inicialmente, a gente pode falar dessa condição que é a infecção pulpar primária, que é um tipo de infecção que pode levar a periodontite perirradicular crônica por meio da qual uma radiolucência pré-apical pode desenvolver-se e migrar para a cervical. Os molares inferiores, eles também podem ter aqueles canais acessórios em orientação lateral ou na área de furca. E esses canais permitem a migração, né, da infecção pulpar primária e causar uma destruição secundária do periodonto em seus respectivos locais. Então, como vocês podem ver nas setas, essa infecção pulpar, veja bem, a infecção iniciou-se na polpa, primariamente, e tendo um reflexo periapical a nível do periápice do dente e a nível da região da furca, né? Essa comunicação pelos canais que o dente apresenta, né? Os canais acessórios e o forame apical principal. Isso causando uma infecção pulpar primária. Aqui, o que vocês podem observar é uma infecção periodontal primária. Já não é mais infecção pulpar, mas sim uma infecção periodontal primária que pode levar à extensa destruição óssea da crista alveolar. Vejam bem lá pelas setas, né? A destruição da crista alveolar que migra da região cervical até o ápice, e nessas lesões pode-se encontrar a perda óssea generalizada em torno de um único dente, ou muitas vezes pode ser envolvidos vários dentes adjacentes, né? E por causa dessa continuidade pulpar periodontal através do forame do canal principal ou através dos canais acessórios, a extensa infecção periodontal que se forma pode sim causar uma irritação nos tecidos pulpares. Então, essa infecção que ocorre aqui na crista óssea alveolar e se estende a nível apical e no meio do caminho pode se encontrar um canal acessório, ela pode sim ter uma influência na irritação dos canais pulpares. Bem, aqui nós estamos diante de uma infecção pulpar e periodontal primária, sendo ambas as infecções que podem ocorrer simultaneamente, né, em uma lesão endoperiodontal que é chamada lesão endoperiodontal independente. E essa lesão ela exibe
características das duas, tanto da infecção pulpar como da infecção periodontal primária, né? Então, vocês podem ver que tem a destruição, a infecção via crista óssea, via o sulco gengival, com destruição da crista óssea, e também pela região do periápice, né? Em relação ao forame apical e os canais acessórios, mas que se desenvolvem de forma independente, né? Já vai ficando um pouco mais complicado. Aqui, as infecções pulpar primária e periodontal primária podem ocorrer extensivamente nessa lesão endoperiodontal combinada. Aí já houve uma associação de uma lesão com a outra, por isso que é chamada lesão endoperiodontal combinada, né? Onde ocorre a perda óssea via crista, como perda óssea periapical, e as duas pode-se dizer que elas se encontram, né? Aí seria aquela lesão endoperiodontal combinada e a lesão endopério clássica, né? Onde ocorre uma extensa perda óssea a nível da parede proximal do dente e que vai se encontrar lá no periápice, né? Onde forma aquela imagem radiográfica como se fosse um cabo de guarda-chuva, né? Uma lesão bastante complexa. Então, quais seriam os fatores que iniciam as doenças pulpares e apicais? Inicialmente, os micro-organismos, né, que é a principal forma de insulto para a polpa, seriam naturalmente os micro-organismos. O trauma, né, o calor excessivo, no caso de um uso intempestivo de uma caneta de alta rotação, de um instrumental ultrassônico, sem o uso da refrigeração, né? Esse calor excessivo vai iniciar uma doença pulpar e apical também. Os procedimentos restauradores, né? Quando você faz a extensão de um preparo cavitário que fique muito próximo do teto da câmara pulpar e vai causar aí vai ser considerado, né, um fator que pode iniciar uma doença pulpar. Os agentes de restauração, ou seja, o que seriam os agentes de restauração? Os próprios materiais restauradores, né, que também, devido às suas composições feitas de um uso incorreto, podem causar, iniciar a doença pulpar. Né? E a má oclusão também seria um fator que ajudaria, né, serviria como agente traumático para iniciar uma doença pulpar. E todos esses insultos levam a alterações inflamatórias na polpa, começando com uma pulpite reversível ou que pode se tornar irreversível e progredir para a necrose da polpa e subsequente, naturalmente, destruição do periodonto. Né? Então, esses 6 fatores que vocês estão vendo aí, que iniciam as doenças pulpares e periapicais, eles, com um só, isoladamente ou combinado, eles vão fazer com que ocorram essas alterações inflamatórias. Né? Então, devemos ficar muito atentos desde o momento que vocês recebem o paciente para fazer o seu tratamento e todo o planejamento para evitar que isso venha a acontecer. Então, aqui a gente pode observar a progressão da doença pulpar, né? Um dente normal, sem qualquer doença pulpar, ricamente vascularizado e inervado, isso é a forma natural do dente. A partir do momento que ele começa a sofrer certos desafios microbianos, cujo o principal desafio é a cárie, a inflamação tecidual
pode ocorrer na polpa adjacente ao sítio das lesões da cárie, bem como nas regiões apicais, como vocês podem ver nas setas. Então, vai estar agindo ali na região da polpa essa cárie, né, uma agressão, e também nas regiões apicais, à medida que essa cárie vai progredindo, certo? A inflamação pulpar, ela pode levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo da polpa e causada por um aumento na pressão intrapulpar. Ou seja, o que a gente pode observar? A inflamação, causando uma diminuição no fluxo pulpar, ela é causada pelo aumento da pressão intrapulpar. E isso vai levar o quê? A necrose, como vocês podem observar nessa área mais acinzentada. E dessa necrose, se ela não for tratada, se não ocorrer uma intervenção, vai ser levada uma inflamação crônica desses tecidos e a formação de abscessos. Abscessos esses que estarão levando a uma fístula, que vai drenar aí pelas vias laterais ou apicais mesmo da região do dente. Então, está aí cárie, né, cárie dentária como uma causa importante dessa doença periodontal e da infecção bacteriana, né, ela agindo como uma forma principal de insulto microbiano para a polpa. Então, não sendo tratada essa necrose, levando à inflamação crônica dos tecidos perirradiculares, vão ocorrer abscessos, né? Que vão levar às fístulas. E esses abscessos, eles são de predominância de cepas anaeróbias, né? Que a gente pode observar aí essas cepas de fusobactéria nucleato, parvimonas micra, porfiromonas endodontalis, são as que predominam com um percentual de 82%. Então, quando a gente permite que esse processo venha caminhar sem fazer nenhum tipo de intervenção, chegaremos ao abscesso agudo, que vai criar aí algum canal de trajeto fistuloso para drenar toda essa coleção de micro-organismos que estão invadindo, né, o tecido periapical e, por que não dizer, o periodontal também. É interessante essa afirmação, porque o diagnóstico realmente das lesões endodônticas que podem com frequência, ter um componente periodontal, ele é um tanto quanto, ele pode se tornar um tanto quanto confuso, né? A terminologia de diagnóstico utilizada em várias escolas e livros agrava ainda mais a confusão, né, entre os profissionais. E aí a gente vai observando que quanto mais a gente analisar os sinais, os sintomas, as imagens, os testes sintomatológicos daquele quadro, daquele paciente, o histórico que ele tem da lesão, né, da dor, é o que vai fazer com que a gente consiga chegar mais próximo do acerto nesse diagnóstico quando há uma combinação entre lesão endodôntica com componente periodontal, porque realmente não é de grande simplicidade fazer esse diagnóstico. É importante lembrar que as bactérias desempenham um papel fundamental, um papel crítico em ambas as doenças, tanto na endodôntica quanto na periodontal. Então, as alterações inflamatórias iniciais da polpa, quando está naquela fase inicial da alteração inflamatória, elas exercem muito pouco efeito sobre o periodonto.
Diríamos até que, pelos estudos, que praticamente nenhum efeito nas alterações iniciais, né, as alterações inflamatórias iniciais na polpa, né? Agora, quando chega-se à fase da polpa necrótica, aí sim, essas reações inflamatórias e imunológicas tornam-se extremamente complexas. Reações essas que dependem de quê? Da virulência dos patógenos no sistema de canais, qual é o grau de virulência desses patógenos, né? Associada a essa virulência, a duração que essa doença está ocorrendo, ou seja, o tempo que está ocorrendo aquela agressão e os mecanismos de defesa do hospedeiro, né? Então, é uma associação, não é um fator isolado. Para que essa reação inflamatória imunológica ela se apresente como complexa, ela precisa dessa condição, né? Como que esses patógenos, que qualidade, que nível de virulência esses patógenos apresentam no interior dos canais radiculares? Qual que é a duração que está tendo essa doença? Se é pouco tempo, se é algo há pouco tempo, se já se desenvolveu há um tempo maior, ao qual chegou ao abscesso, por exemplo, e quais seriam os mecanismos de defesa desse hospedeiro? Mecanismos fragilizados, vulneráveis, ou que conseguem resistir mais à agressão dos patógenos. Quanto aos efeitos biológicos da infecção periodontal sobre a polpa, os pesquisadores e os clínicos, apesar de muita controvérsia, né, em comparação com os efeitos da doença pulpar sobre o periodonto, eles observaram que a disseminação de lesões periodontais avançadas, que se estendem até o forame apical, resultam ou podem resultar em necrose periodontal, né? Mostrando que as bactérias desempenham um papel crítico nessa região aí. Então, mesmo com grande controvérsia entre os pesquisadores e os clínicos, eles ainda conseguiram observar esse sinal, né? Quando tem uma lesão periodontal já em estágio avançado, ela se estendendo até o forame apical, elas vão resultar nessa área de necrose pulpar. Agora aqui a gente está diante de um quadro fundamental. Esse é um quadro básico para que a gente possa chegar mais próximo de um diagnóstico diferencial correto, né? Apesar de tudo, é um quadro resumido, né? E pode ocorrer um desvio ou outro. Mas, de forma geral, o que eles nos diz? Nessa coluna da esquerda, mostra-nos quais sintomas que o paciente deve apresentar, a integridade da coroa, se ela está comprometida ou não, quais são os aspectos das lesões radiográficas apresentadas, e aí ficou até grifado em vermelho. Se o dente é vital ou não vital, que é uma condição essencial para que a gente possa definir um diagnóstico, e quanto à sondagem periodontal, né? Na linha que está em azul, a gente vai determinar ali se é uma lesão pulpar primária, se é uma lesão periodontal primária, se é uma lesão endodôntica e periodontal independente, cada uma com a sua vida própria, ou uma lesão endodôntica periodontal combinada. Vamos lá. Quando se trata de uma lesão pulpar
primária, os sintomas do paciente variam, né? Eles podem apresentar algum tipo de sensibilidade, algum tipo de queixa de dor ou não. Então, ela é considerada como variável. Então, a gente deve sempre lembrar que a realização do diagnóstico da infecção pulpar primária, baseando-se em múltiplos achados objetivos, como as respostas do paciente à percussão, à palpação, à oclusão, a sondagem periodontal, né, o teste de vitalidade, assim como a avaliação completa dos sintomas subjetivos do paciente. Quando a gente fala em integridade coronária, né, a gente tem que lembrar que a infecção periodontal, sem envolvimento pulpar, pode apresentar uma estrutura de coroa intacta e ausência de defeitos coronários. Por outro lado, a infecção endodôntica normalmente está associada à perda da integridade coronária, como cáries, restauração com falha, restauração extensa e também a existência de rachaduras ou fraturas, né, que se estendem até os tecidos pulpares. Quanto às radiografias, a gente diria que as periapicais podem fornecer para nós informações para distinguir se a lesão é de origem pulpar ou periodontal. Verificar o estado da coroa, a altura e forma da crista óssea, a presença de uma radiolucência apical ou lateral, né, observando o trabeculado ósseo, a integridade da lâmina dura e uma avaliação cuidadosa da obturação do canal radicular, se está presente. Quanto à vitalidade, esse é um fator que a gente merece bastante comentário. Os dentes com infecção periodontal geralmente testam vitais para o teste térmico. Já os dentes com infecção endodôntica e abscesso periodontal geralmente não apresentam sinais vitais, né? Uma outra coisa que é interessante a gente frisar é que o teste térmico geralmente é a forma mais confiável de determinar, né, a saúde ou a doença periapical, né? Então, são esses os fatores, lembrando em relação à sondagem, que quando eu tenho uma lesão pulpar primária, a sondagem é estreita até o ápice, né? Quando eu já tenho uma lesão periodontal, eu tenho já uma perda óssea generalizada, assim como quando essa é combinada, ela é independente entre endodôntica e periodontal, né? Então, isso tudo a gente tem que observar para não se perder nesse emaranhado de informações que a gente tem que estar atento. Muito bem. Então, algumas considerações sobre o tratamento das lesões endoperiodontais. É importante, como já foi dito, fazer um diagnóstico preciso quanto à fonte de infecção, sendo um fator determinante para o resultado do tratamento, né? Isso é o que vai fazer com que nós consigamos realizar e acertar ao máximo a forma de tratar o paciente. Mas qual das duas deve ser realizada primeiro? A intervenção endodôntica ou a intervenção periodontal? Como foi discutido, as lesões endodônticas são frequentemente associadas a sintomas mais pronunciados do que as periodontais. E ainda mais importante do que isso, nas lesões endodônticas periodontais combinadas, alguns defeitos periodontais irão se resolver naturalmente com a conclusão do tratamento endodôntico, ao passo que o inverso não seria possível. Então, primeiramente, nós vamos optar pela execução do tratamento endodôntico necessário e, posteriormente, por meio da terapia periodontal, certo? Ficou bem claro?
Então, das duas intervenções, a endodôntica ou a periodontal, nós optaríamos primeiro pela execução do tratamento endodôntico e depois partiríamos para o tratamento periodontal. Então, aqui nós estamos diante de um caso clássico em que temos a lesão endoperiodontal independente. Vocês podem observar lesões endoperiodontais verdadeiramente separadas. Observe que a perda óssea periodontal vertical pode ser vista ali na mesial dos dentes 36 e 37. E uma grande lesão endodôntica estendendo-se ao redor do ápice e na furca do dente. Um defeito apical e de furca é radiograficamente evidente. E depois a radiografia final, 2 semanas após o início do tratamento. Aí a gente vai observar o quê? A cicatrização quase que completa da lesão endodôntica com 6 meses e a restauração do dente com uma coroa metalocerâmica. As áreas da perda óssea vertical, pelas lesões periodontais, ainda estão presentes. Por isso, chamada lesão endoperiodontal independente. Neste caso, nós temos uma lesão combinada, né? Uma lesão endopério combinada, onde a gente observa um dente não vital com o defeito de sondagem estreito, né? Mas bem profundo, na furca ali na região do 36, uma grande lesão periapical também. Profundidade de sondagem normais foram encontradas nas superfícies dentais remanescentes. Então, nas demais áreas estava tudo normal. Depois de 9 meses, ocorreu a cicatrização, mostrando a reparação óssea significativa na furca e também nas áreas periapicais, né? Uma pequena quantidade de perda óssea na furca permaneceu porque a lesão era um tanto quanto grande e ainda persistiu um pouco, mas vocês podem observar que houve uma bela de uma recuperação, tanto na área periapical, com o tratamento endodôntico, como na área das cristas ósseas e também na região de furca. Bem, aqui a gente vai observar agora alguns efeitos no periodonto de complicações dos procedimentos endodônticos e das anomalias dentárias. Inicialmente, as perfurações, né? Talvez um movimento intempestivo na hora de fazer a preparação do conduto e ocorreu ali uma perfuração lateral na raiz. Aqui nós temos uma fratura de forma horizontal. Aqui já uma fratura vertical, bem difícil de ver, um tipo de fratura que a clínica realmente é soberana, bem soberana, porque que a gente consegue observar aqui nesse círculo azul é uma linha, né, um traço de fratura no qual ocasionou toda essa perda óssea nesse dente e o paciente apresentando abscesso, na qual o processo se tornou crônico e devido a essa fratura vertical. Normalmente, dentes com tratamento de endodôntico e colocação de pino intraradicular. Um caso de difícil diagnóstico. Outros efeitos seriam os acidentes com o hipoclorito de sódio durante o tratamento endodôntico, né? Os defeitos de reabsorção radicular, as anomalias dentais
e as questões de complicações quando faz-se o uso de dispositivos ultrassônicos. Então, aqui a gente observa o evento de reabsorção radicular externa e reabsorção radicular interna, com intervenção endodôntica para resolver o problema. Aqui uma anomalia, né, de desenvolvimento, que é o famoso sulco palato-gengival, que se encontra ali na região, normalmente, dos incisivos laterais superiores, né? E concluindo, então, os problemas periodontais residuais podem ser tratados após a conclusão bem-sucedida do tratamento endodôntico. Ficou bem claro isso. E, em muitos casos, a regeneração bem-sucedida dos defeitos periodontais é possível em dentes tratados endodonticamente. Mas o mais importante é que a gente possa fazer aí, desde o diagnóstico, da etiologia do problema, do planejamento de tratamento, o melhor para que a gente consiga chegar mais facilmente a esse diagnóstico e, consequentemente, ao tratamento. Não é uma área muito fácil, muito simples, requer muito estudo, requer muita percepção dos detalhes quando o paciente se apresenta com um quadro como esse, e seguindo todas as normas a gente conseguiria obter sucesso. Então fica aí o nosso recado, esperando que todos pesquisem, busquem a literatura, como foi sugerida o Carranza, que todas essas imagens foram, a maior parte delas vem do Carranza, e que vocês possam aí então fazer o estudo de vocês e absorver ainda mais acerca desse assunto. Muito obrigado e fiquem com Deus.